palavra do Senhor. E eu creio, queridos irmãos, que Deus mais uma vez quer falar conosco nesta noite. Já está com mais de uma semana que esse texto ele fala profundamente ao meu coração. O que foi lido nesta noite aqui em Gênesis mostra Deus fazendo o homem, Deus criando o homem. Versículo 7 diz que formou o Senhor Deus, o homem, do pó da terra. E aí no versículo seguinte, a Bíblia diz que Deus plantou um jardim e pôs ali o homem que tinha formado. E depois Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e era boa para a comida, e colocou também a árvore da vida no meio do jardim. E Deus fez um rio para regar o jardim. Versículo 10. Saía um rio do Éden para regar o jardim. E aqui, irmãos, a gente vê que o que é o jardim? O jardim é um lugar onde se plantam flores. E Deus, quando fez o homem, a primeira coisa que ele pensou foi colocar o homem no jardim. E aí depois Deus fez brotar as árvores para o homem delas se alimentar do seu fruto. Mas a primeira coisa, ou seja, a prioridade de Deus não foram as árvores, foi o jardim, os aromas do jardim, as flores do jardim, a paisagem do jardim. Deus se interessou e viu que o homem precisava disso mais até do que a própria alimentação. E Deus também depois fez um rio lá, versículo 10, um rio, e esse rio tinha um objetivo: regar o jardim, ou seja, que aquele jardim sempre tivesse flores e tivesse muitos cheiros, muitos aromas ali, para o homem que Deus tinha criado. Aí o homem pecou, né? Os irmãos sabem que aí quando o homem peca, Deus o expulsa do jardim, porque lá no meio do jardim tinha a árvore da vida. Olhe onde foi que Deus colocou a árvore da vida, no meio do jardim. Mas aí o homem pecou e foi expulso do jardim. Aí vamos dar um pulo bem grande, lá para frente. Deus fala para um homem e pede a esse homem o que ele queria. Deus disse: o que é que você quiser, ô Salomão, tu pede para mim que eu vou te dar. E aí Salomão ele pede: Senhor, me dê sabedoria para eu poder entrar e sair. Eu quero muita sabedoria, Senhor. E Deus fica muito feliz com aquilo e dá a Salomão um coração sábio. Salomão é considerado o homem mais sábio da Bíblia, no sentido horizontal dessa sabedoria. Salomão ele é o expoente. E esse homem, o homem mais sábio da Bíblia, ele escreve um livro, alguns livros ele escreveu, mas eu quero fazer menção aqui de 2 versículos que ele escreveu no livro de Eclesiastes, no capítulo 2, versículos 5 e 6, ele diz assim: fiz para mim hortas e jardins, e plantei nelas árvores de toda espécie de fruto, e fiz para mim tanques de água, para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores. Amém. Salomão, irmãos, ele, o homem mais sábio, nos ensina que nós devemos investir em nós mesmos. O que Deus fez
lá no Éden, porque ele sabia que o homem precisava de um jardim. Aí Salomão, ele diz: eu plantei para mim jardins. Eu vou deixar essa coisa das hortas e das frutas, deixar para outro dia. Hoje a gente vai ficar só no jardim, porque parece que essa é a prioridade de Deus. Deus plantou primeiro o jardim, botou o homem no jardim, e depois foi que ele fez as árvores, né? Então, Salomão, ele diz: eu fiz jardins para mim. Ele entendeu que a sua alma, as suas emoções precisavam estar equilibradas, e isso, jardim fala de emoções, de termos a nossa vida como no homem interior bem equilibrada, que no nosso coração haja força e beleza, que nós não sejamos apenas seres que respiram e que se alimentam, mas que nós possamos ter a nossa alma decorada, a nossa alma perfumada, a nossa alma com significado. Então, quando a Bíblia diz que Salomão fez para ele jardins, ele estava reconhecendo que além do corpo, que a nossa alma precisava também ter autoestima, sentimentos equilibrados, desejos controlados, a fim de podermos cumprir a nossa missão. Isso não é sem propósito, porque somente quem se encontra e quem se conhece pode cumprir a sua missão. Isso é muito sério, queridos irmãos. Salomão, ele diz assim: eu fiz jardins para mim, eu vou viver por mim mesmo. Porque tem pessoas, queridos irmãos, que esperam receber flores dos outros para poderem viver. Eles vivem à custa de um elogio, de um aplauso, de um tapinha. Você, parabéns. E se não tiver isso, a pessoa entra em parafuso e se desgringola. Mas eu e você temos que aprender a construir para nós, plantar para nós jardins e decorar a nossa própria alma. E depois Deus vai dizer o que é que a gente vai fazer com essas plantas e essas flores do nosso jardim. Foi assim que Deus fez. Ele fez o jardim, Adão e Eva não sabiam de nada, e Ele botou eles lá, porque eles precisavam, para cumprir a sua missão, de primeiro terem o seu jardim particular. E Salomão, pelo Espírito, ele vai dizer: eu também fiz jardins para mim. Eu não preciso que alguém venha me oferecer flores. Se quiser me dar, eu aceito todas as flores, mas eu tenho as minhas próprias. Eu sei quem eu sou. Glória a Deus. Sabe, irmãos, eu conheço história de gente, história muito triste. Eu conheço a história de um rapaz que começou a namorar uma moça, e era um namoro assim, namorico desse. Pois a moça se apaixonou de um jeito que, quando o rapaz acabou o namoro, tentou se matar, porque ela criou um vínculo com aquele rapaz como se fosse essa própria vida dela. Claro, a gente tem que admirar as pessoas, mas a gente não pode se tornar fanático por ninguém, porque todas as pessoas decepcionam a gente. Se você estabelecer alguém como um ídolo na sua vida, se prepare para o tapa na cara. Você vai sofrer decepção. Alguém que disse que lhe amava e ia lhe amar para sempre, no meio do caminho lhe largou. Essa é a história de todos nós. Portanto, plante o seu próprio jardim, como Deus fez para Adão. Adão não podia plantar jardim, ele não sabia de nada, e Deus plantou para ele. O jardim foi destruído, mas Salomão, o homem mais sábio, ele disse: eu vou plantar para mim jardins, e para mim mesmo, e eu vou ainda mais plantar, eu vou colocar uns tanques, porque esse meu jardim não pode nunca ficar seco. Eu tenho que regar o meu jardim, eu tenho que fazer com que ele sempre exale aromas, ainda no tempo da sequidão
Adão, ainda no tempo em que não haja chuvas, o meu jardim e o seu jardim devem estar bem verdinhos. Então, para que é que serve essas flores? Primeiro, decore e perfume a sua alma. Você não precisa viver, sabe, irmãos, conectado a alguém. Quando o cordão umbilical corta, é Deus dizendo assim: daqui para frente, meu filho, é você e eu. Vão lhe elogiar, muito bem. Não vão lhe elogiar, tudo bem também. Você não precisa de elogios para viver. Você não precisa de as pessoas dizerem que você é o melhor, que você é o maior, que você é bem sucedido. Não, você precisa saber quem você é em Deus. Reconheça o seu valor intrinsecamente, não pelo que você possui, mas pelo que você é. Isso não é evangelho coach, isso é evangelho do reino. Isso é evangelho do reino, é você saber quem você é em Cristo. Pedro diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, e nos deu toda sorte de bênçãos. Olhe para João Batista, irmãos. Se olhando para João Batista, alguém podia dizer assim: isso é um pobre miserável, anda com a roupa meia fedorenta, porque eu nunca vi, olha, coisa para feder mais do que pelo de camelo, irmãos. É fedorento demais. Pobrezinho de João Batista vivia usando pelo de camelo. E a pessoa olhava para João Batista e ia ter pena. É um pobre coitado. Aí perguntaram a ele: quem você é? Ele disse: eu sou a voz de Deus na terra. Eu sou a voz do que clama no deserto. Eu não sou só uma voz, eu sou a voz daquele que clama no deserto, daquele que se interessa por você. Então eu estou aqui, vocês estão me vendo comendo mel e gafanhoto, mas eu não sou qualquer um. Eu sei quem eu sou. Eu sou a verbalização da palavra de Deus. João Batista está dizendo assim: esse mundo é um deserto, mas existe alguém que está interessado nele, e esse alguém me escolheu para falar para vocês. Eu estou usando aqui esse pelo de camelo, mas eu sou a voz do que clama no deserto. João Batista não precisava de elogio. Ele ia lá para frente de Herodes e dizia: Herodes, não te é lícito possuir a esposa do teu irmão, porque ele sabia quem ele era. João Batista era um homem que tinha autoconhecimento. Ele podia, como se ele estivesse dizendo assim: vocês olham para mim e não veem nada de glamouroso, mas eu sei porque eu estou aqui. Com a minha voz eu estou pavimentando a estrada do conhecimento e da revelação, por onde passará o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E Ele é tão grande que eu não sou digno de sequer me abaixar, desatar as correias das alparcas dele. Mas Ele é grande, e Deus me escolheu para pavimentar o caminho da revelação que Ele vai trilhar. Alguém que ele se conhecia. Portanto, querida, nunca permita que ninguém lhe humilhe. O que é isso, pastor? Não permita que ninguém lhe humilhe, porque você tem que saber quem você é em Deus. Por isso você não precisa também se sentir inimigo de ninguém. Irmãos, Jesus tinha a alma tão perfumada que ele não tinha inimigos. Não sabia que Jesus não tinha inimigo. As pessoas olhavam para Jesus e diziam: ele é meu inimigo. Mas Jesus olhava para as pessoas e olhava para elas como ovelhas que não tem pastor. Jesus não tinha ódio de ninguém, não. Ele era muito bem resolvido consigo mesmo. Até para Judas, que o traía, ele diz: amigo. Ele não falou com falsidade, não. Ele chamou de amigo. E depois Jesus disse que aquele rapaz é o filho da perdição, porque Jesus amou tanto a Judas. Nunca houve alguém na terra que amasse a outro de uma forma tão intensa como Jesus amou a Judas. Porque quando o objeto do nosso amor se torna indigno, maior é o nosso amor. Quando Deus quer fazer que o meu e o seu amor aumente, sabe o que é que Ele faz? Ele torna o objeto do nosso amor indigno. Aí a gente tem que aumentar o amor para continuar amando.
Agora só faz isso quem tem a alma perfumada, decorada, quem plantou o jardim e quem colocou tanques ali para regar o jardim e para não deixar jamais que as suas emoções vão pelo ralo. Glória ao nome de Jesus. Agora, queridos, como decorar a nossa alma? Existe um jardim, mas eu e você temos que decorar a nossa alma. Ame-se. A Bíblia diz que nós temos que amar o próximo como a nós mesmos. E só existe um jeito da gente amar o próximo de verdade, é se a gente aprender a se amar. Veja, irmãos, eu e você temos que ser felizes com aquilo que nós temos e com aquilo que nós somos. Pouco importa a cor da nossa pele, pouco importa se eu e você somos gordo, magro, feio, bonito, alto, baixo, cabelo enrolado ou cabelo estirado. Nós temos que ter autoaceitação, saber que Deus nos fez perfeitos, nos colocou no melhor lugar, na melhor casa, na melhor família. Deus me fez e me colocou no lugar em que eu queria que eu florescesse. Por isso que a Bíblia diz: em tudo dai graças, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo para convosco. Vá agradecendo, vá louvando, porque Deus lhe fez assim. Deus botou gente com o cabelo bem bonito e tirou o cabelo de outro, glória a Jesus, porque uns têm muito cabelo e outros não têm nada, porque Ele fez assim. Glória ao nome de Jesus. Então se ame. Isso não estou falando de egolatria, isso não é egolatria. É você saber o seu posicionamento em Deus. É uma autoestima humilde. Você tem que reconhecer. Olha, irmão, se eu olhar para... Sabe quando eu olho para mim, sabe o que é que eu fico? Eu fico com vergonha. Porque eu sou tão ruim, irmãos. Mas aí eu fico agradecido, porque mesmo eu sendo ruim como eu sou, Jesus me ama. E Jesus me suporta. E sabe, eu se fosse você também dava glória a Jesus, porque mesmo você sendo fraco como você sabe que é, Ele faz você estar aqui e lhe recebe nos braços. E lhe chama de meu filho, de minha filha. Estime-se. Estime-se. Enquanto, irmãos, a gente se focar só nas nossas imperfeições, tem gente que faz isso. Olha só para os defeitos. Mas ei, deixa eu lhe dizer um negócio. Você tem qualidades, você tem virtudes. Eu e você somos ruins, mas não tanto quanto a gente pensa. Tem alguma coisa de bom na gente. Então estime-se também. É preciso, irmãos, que nós somos como feituras das mãos do Senhor. Mesmo nas nossas imperfeições, Ele faz a gente valer alguma coisa. Então, estime-se. A ausência de autoestima pode levar ao fracasso. Você não quer ser fracassado. Deus chamou 12 homens. Ele disse assim: vá olhar a terra. Eu tenho um negócio especial, esplendoroso para vocês. Foram os 12. Dos 12, 10 eram mais fracos que caldo de batata. Aí eles, quando viram lá as dificuldades, a Bíblia diz lá em Números, capítulo 13, versículo 33, e nós quando olhávamos para eles, nós olhávamos para eles e víamos que eles eram gigantes. E quando eles olhavam para a gente, eles achavam que a gente era gafanhoto. Eles não perguntaram a ninguém, mas a autoestima estava tão para baixo, que eles disseram assim, quando eles olhavam para a gente, eles viam gafanhoto. Que conversa, que gafanhoto, que nada. Mas eles inventaram isso na cabeça deles, irmãos, e foi essa percepção equivocada o motivo de uma derrota impressionante. Então, se Deus mandou você ir, vá. Você não vai na sua força, você vai na força de Deus. Mas mesmo sendo fraco ou fraca como você é e como eu sou, estime-se. Sabe, essas flores com as quais você decora a sua alma, elas têm valor para Deus. Agora,
também sejamos realistas. As nossas flores são muito bonitas, mas deixa eu dizer uma coisa: as minhas flores e as suas flores não são as mais bonitas da rua. Porque tem gente que decora a alma, né? Aí diz assim: eu sou o bambambam. Bam, bam. Não é não. Desde conversa, tem gente muito melhor que você e que eu. Desde conversa, desde ser bobo, desde ser boba. Isso é infantilidade. Aprenda a ser pequeno, deixa que Deus coloque você no lugar que Ele quer lhe colocar. Então nunca ache que é melhor do que o outro. Nunca ache que é mais perfumado, que é mais bonitinho, que é mais especial. Não, se sinta um menor, mas saiba que você tem valor. E não permita nunca que essa dependência do amor de Deus mude. Você saiba sempre que mesmo que alguém lhe despreze, você continuará sendo amado por Deus. Alegre-se com o que você possui. Com isso você vai decorando a sua alma. Eu li uma vez numa paralama de caminhão. Esse pessoal é muito inteligente, né? Tem umas tiradas assim. E aí dizia assim: você já deve ter lido: não tenho tudo o que quero, mas amo tudo que tenho. Eu digo: vai sabido. Ele não tem, ninguém nunca tem tudo o que quer, mas a gente tem que amar tudo o que tem. Então alegre-se, alegre-se no Senhor, alegre-se pelo que você tem. Você tem pouco, alegre-se no Senhor. Só tem um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, não vai faltar o azeite na botija, nem a farinha na panela, não vai faltar. Se alegre, porque a cada amanhecer o Senhor vai providenciar todas as suas necessidades. Então se alegre, agradeça pelos talentos que você tem. Olhe, se eu soubesse cantar, eu não dava oportunidade aqui para ninguém. Eu cantava os 3 em harpa sozinho, pastor Daniel. Na hora do coral eu inventava para cantar também. Aí Deus me tirou o dom musical, né? Glória a Deus. Agora você que tem o dom musical, agradeça. Agradeça pelos talentos. Quantas pessoas às vezes nunca nem estudaram uma aula de música, chega lá e começa a fazer aquela coisa e dá tudo certo. Eu já tentei, irmãos, e já me expulsaram, porque disseram: olha, sua vocação não é essa. Mas agradeça pelos seus talentos. Imagine como o pai se sente por um filho que não reconhece os favores, os benefícios que ele lhe traz. Então agradeça a Deus. Reconheça que você é privilegiado por você estar aqui. Apesar das suas fraquezas, da minha fraqueza, nós estamos aqui. Sorria, ainda que seja para mangar de você mesmo. Sorria. Quando você trupicar, sorria. Porque você sabe quem você é. Você sabe que você tem um dono, e você tem perfume do céu na sua vida. Sorria. Sorria com a indefinição do amanhã. Você não sabe o que vai acontecer amanhã, mas você sabe que Deus está com você, e que amanhã, a cada amanhecer, as misericórdias dele se levantam sobre a sua vida. Sorria. Alegria é fruto do Espírito, irmão. Deixa a carrice não. Eu estou dizendo: sorria. Sorria para o garçom. Sorria para o menino que está ali na rua, na calçada, aquele no flanelinha. Sorria. No seu sorriso Deus vai fazer milagres e vai transmitir o amor dele para as pessoas. Celebre suas conquistas. Que tem alma decorada, irmão, celebra as conquistas. Elas são pequenas muitas vezes, mas celebre as suas conquistas, ainda que as conquistas dos outros sejam maiores do que as suas. Camarada comprou um terno da Proxy, você conseguiu sua companhia do terno, não tem problema não. De companhia do terno você vai dando glória a Jesus e vai dando tudo certo. E pelo menos você não dividiu no cartão, você pagou à vista. E quem comprou na Proxy tem que pagar 10 vezes, às vezes termina sem poder pagar, pagando juro. Então, irmão, celebre as suas conquistas. Sabe o que a Bíblia diz? A gente não entende os versículos da Bíblia porque a gente lê pouco a Bíblia. A gente vai terminar, se Deus quiser, a leitura no mês que vem, mas a gente lê muito pouco a Bíblia. A Bíblia diz assim: em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. Se eu pedir para alguém aqui pregar esse versículo, inclusive
eu vou dizer assim, ó, seja puro, não é? Seja cheio do Espírito, não é assim que a gente entende? Está tudo errado. Não é assim que não quer dizer isso não. Pronto, agora os irmãos vão tudo embora. Vão não, tenha calma. Pode ler o contexto. Você sabe o que é que Salomão está dizendo? Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, jamais falte óleo sobre a tua cabeça. Ande em festa, é a roupa de festa. Sua vida seja uma celebração contínua. Em todo tempo você esteja pronto para celebrar, para festejar e com a cabeça ungida. Era assim que se preparava e que se ia para as festas. Então você é servo de Deus, ande sempre como se estivesse no dia de festa. Mesmo que você esteja achando ruim uma coisa, uma circunstância ou outra da vida, celebre a vida, celebre o amor, celebre a amizade, celebre a igreja que você tem. Vamos completar 105 anos, celebre. E também distribua flores para os outros. Deus dá um jardim para a gente não precisa do jardim, fala sério. Mas a gente tem como distribuir flores para os outros. Amar os outros, irmãos, significa, sobretudo, distribuir flores. Por isso que Deus botou o homem, a primeira coisa que ele vai botar o homem dentro do jardim, e no meio do jardim ele plantou a árvore da vida. A vida está nas emoções. A vida não está no respirar. A vida está nas emoções. Tem uma casa com uma pessoa estressada, você não precisa ter das 10 pessoas 10 estressadas, não, só precisa ter um com a alma amarga e perde toda a alegria ali da casa. Só um consegue causar um turbilhão ali, não é? Mas aqueles que têm a alma perfumada, eles estão ali desfrutando da árvore da vida que está no meio do jardim. Então distribua flores. Agora deixa eu dizer uma coisa: distribua flores hoje. Não espere morrer não. Não espere morrer não. Distribua flores hoje, entregue flores. Alguém não gosta de você ter flor, está dando flor assim. Tem gente que quando morre recebe. Eu já vi aqui. Cada uma mais cara do que a outra, pastor Daniel. Mas em vida falava do irmão, criticava. Nunca distribuiu flores em vida. Quando morre, aí fica dizendo, aquele irmão era tão bom. Que conversa. Você vivia falando mal dele. Dê flores hoje, distribua flores hoje. Mesmo alguém que não gosta de você, diga que está aqui para você, para você, para você, para você. Tome, 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 tome. Irmão, e Jesus fazia isso? Fazia. Vamos lá para Jesus? Jesus se encontra com Zaqueu, e Jesus leva um caminhão de flores para Zaqueu. Vocês querem ver como distribuir flores? Primeiro, chama a pessoa pelo nome. Ei, bichinho, vem cá. Jesus sabia o nome de Zaqueu. Ele chega para Zaqueu e disse: Zaqueu, desce depressa. Ele chama pelo nome, e a palavra mais doce que a gente tem na terra é o nosso nome. Quando teve caso de eu chegar assim, chamar a pessoa pelo nome, e a pessoa dizer: você sabe o meu nome? Porque com isso eu estou dizendo: você tem valor para mim. E às vezes a pessoa é chamada: ei bichinho, ei coisinha. E você é melhor nem chamar, vá assim, procure saber o nome. Se esquecer, eu faço uma oração, como eu já fiz. Jesus, me ajuda a lembrar o nome dos teus servos, porque é tanta gente, né, irmão? Então cumprimente as pessoas, chame-lhes pelo nome. Zaqueu, Jesus chama Zaqueu e chama pelo nome. E aí você mostra a elas que na prática elas têm valor. Jesus chega para Zaqueu e diz assim: hoje eu quero ir na tua casa. Diga aí que honra maior Jesus estava conferindo àquele homem. Zaqueu entende que ele tem valor para Jesus. Aí, irmãos, você quer distribuir flores para a pessoa? Antônio, venha cá, por favor. Coloque
Coloque a mão no ombro dela. Coloque a mão no ombro dela. Jesus, irmãos, usou a influência dele para valorizar Zaqueu. Ele sofreu, porque disseram assim: como é que pode Jesus andar com um homem tão ruim? Jesus não se importava não. Ele só queria dizer a Zaqueu o quanto ele era amado, e que Jesus o amava apesar de tudo, das considerações subjetivas de todos os outros. Distribua flores a pessoas que precisam de flores e esperam que você entregue flores a elas. Coloque a mão no ombro. Importe-se com o que as pessoas têm a dizer. Importe-se. A Bíblia diz que Zaqueu fala e Jesus ouve. Vocês sabiam que um fariseu não dirigia sequer a palavra a um publicano? O publicano era considerado uma escória, um negócio assim tão ceboso, que se a pessoa fosse dar um troco, se o publicano fosse dar um troco, o judeu não recebia o troco. Porque o publicano, tudo dele era amaldiçoado, os fariseus achavam. E Jesus, ele está disposto a ouvir. Então se importe com o que as pessoas têm a dizer. Dê credibilidade às pessoas. Isso são formas de distribuir flores, as flores do seu jardim. E a gente só dá aquilo que tem. Se eu não decorar a minha alma, se eu não plantar o meu próprio jardim, eu não terei como fazer isso. Porque uma alma amarga só entrega fel, abre a boca para murmurar, para falar, para resmungar. Mas o Espírito tem para nós um jardim. Deus plantou o homem e colocou ele no jardim. Dê credibilidade às pessoas. Jesus acreditou quando Zaqueu disse que ia vender metade dos bens. Jesus acreditou nele. Acredite nas pessoas. Não, ele está dizendo isso de novo. Eu não aguento mais. Não aguento mais. Diz de novo essa história. Acredite nas pessoas. Valorize o que elas têm a dizer, a opinião delas. Isso é distribuir flores. Elogie as pessoas. Jesus podia ter dito outra coisa, mas ele disse: esse também é filho de Abraão. Pense no elogio primeira linha. Top. Esse é filho de Abraão. Porque os publicanos não eram considerados filhos de Abraão, coisas nenhuma. Jesus disse: esse é, e é de primeira. Tenha medo de elogiar não. Elogie as pessoas. Vá a banquetes, vá a aniversários, vá a casamentos. Jesus fez isso. Ele ia, viajava, ia celebrar a vida com as pessoas. Você não sabe como a sua presença, muitas vezes num aniversário, num casamento, ele vai para a casa de Zaqueu, lanchar com Zaqueu, se banquetear com Zaqueu, honre as pessoas, vá a velórios também, e você pode honrar as famílias quando você vai aos velórios. E Jesus fez isso. Quando ele vai, a mulher que perdeu o filho lá em Naim, ele vai para aquele velório. E é interessante, irmãos, é que Jesus, quando chega no velório, ele vai dar flores. Ele chega para a mulher e diz: mulher, não chores. Ele estava consolando aquela mulher. Ele sabia que ia ressuscitar o filho daqui a uns instantes, mas ele se incomoda com a alma dolorida daquela mulher. E ele diz: não chores. Na sua vida, Deus tem dado doçura, Deus tem dado ternura, Deus tem dado palavras de consolação. E às vezes eu e você ficamos calados, e alguém precisa às vezes de uma mensagem, de um zap, para mudar o curso daquele dia tão triste muitas vezes, de um desânimo de vir para a igreja, porque a alma está amarga. Mas você tem um jardim, você plantou o jardim, você decorou a sua alma, você construiu tanques, você tem regado a sua alma. Então distribua flores aos borbotões, distribua flores pela vida. Dê presentes. Dê presente. Não quer dizer que dê presente caro, não.
Dê presente pequeno, às vezes é um pirulito, irmãos, é um sabonete. Você diz, eu não tenho condição. Você tem. Você tem. Não, ele é muito grande, eu não tenho condição. Você tem. Dê presente de coração, não importa o valor não vá medir a sua admiração pelo custo monetário do seu presente. Porque, irmãos, e aqui eu vou concluir com a melhor parte. Por que é que Deus colocou o homem no jardim? Porque é que ele plantou primeiro um jardim, botou o homem lá para ficar cuidando do jardim, zelando o jardim? Olha, você preste atenção no meu jardim, Adão, cuide do jardim e tenha sempre esse jardim. Não se preocupe, Adão, que o rio está vindo e está regando o jardim. Deixa esse jardim pronto, o jardim é destruído. Salomão, que é o homem mais sábio, planta o jardim, bota o tanque, faz a irrigação do jardim. Por que é tão importante tudo isso? Eu vou dizer, a coisa mais importante, porque somente uma alma bela pode ser um verdadeiro adorador. Somente uma alma decorada, perfumada, pode ser um verdadeiro adorador. Quando sua alma está assim, a primeira coisa que vem, irmãos, é adorar a Deus em espírito e em verdade. A sua alma está livre. Isso está na Bíblia, pastor? Está. De quem é que Deus tira o perfeito louvor? De quem tem a alma pura e leve como as crianças. Coração carregado de falcatrua, de negócio, ali não tem perfeito louvor. A alma pensando em matar, em destruir, em puxar o tapete, em subir do degrau e puxar. Não é um verdadeiro adorador. A alma amarga, egoísta, por mais que disfarce, jamais tocará o céu. Pode até cantar bem, pregar bem, mas não toca o céu. O coração tem que ser contrito e quebrantado, porque a Bíblia diz, a um coração contrito e quebrantado Deus não desprezará. Coração quebrantado, alma quebrantada, as emoções quebrantadas. Aí Deus diz, você é fraco, eu sei, mas eu não te desprezo. Sabe, um jumento como Saul, irmãos, ele cometeu muito menos erros, crimes do que Davi. Mas Saul tinha uma alma de jumento, ele vivia com jumento, ele era grosso. E aí, ele não era um homem segundo o coração de Deus. Deus disse, eu desprezo a Saul. Mas tem o Davi. O Davi, ele era um camarada, irmãos, tão gente fina, que uma ovelhinha velha, uma merreca de uma ovelhinha desse, pequenininha, valia mais do que o mundo inteiro, valia mais do que a própria vida dele. Porque quando vinha o urso, o leão, para pegar a ovelhinha, Davi saía correndo e rasgava com ódio aquele leão e aquele urso, por causa de uma merreca de uma ovelhinha, que para ele tinha muito valor. Aí Deus, eu penso que bateu nos peitos e disse assim, é esse camarada que eu quero cuidando do meu povo, porque ele valoriza os pequenos, ele tem a alma linda, e ele vai compor hinos para o meu louvor. Somente com a alma leve é que você pode entrar e adorar. Os irmãos se lembram lá, Lucas capítulo 18, o fariseuzão, irmão, cheio de filactérios, era cada versículo da Bíblia aqui das mangas dele, que faltava derrubar o pobre velho no chão. Aí chega lá diante do templo, oh Senhor, obrigado, porque eu não sou igual aquele publicano. Eu, Senhor, jejum 3 vezes por semana, dou dízimo de tudo, Senhor, até da hortelã, eu não perco nada, eu tiro 10% e entrego. Oh Senhor, a Bíblia diz que ele orava de si para si mesmo. Aí tinha um publicano, que ele não tinha nem coragem de olhar para o céu, ele batia nos peitos dele e dizia, Senhor, tem misericórdia de mim, eu sou pecador. A alma quebrantada, e Jesus disse, esse foi aceito.
esse voltou justificado. Porque aquele que a si mesmo, sabe, irmãos, essa coisa do egoísmo, aquele que mesmo se exalta, Deus deixa para lá. Mas aquele que se humilha, aquele que se joga aos pés do Salvador, que se quebranta diante do Senhor e reconhece que nada é, ele volta aceito, ele é justificado e ele é abençoado. E para concluir, eu tinha que concluir com essa história de uma mulher que era considerada a pior das criaturas. Primeiro, porque ela era cirofenícia. Ela tinha uma filha que estava endemoniada. Essa mulher tinha tudo para ter a alma amarga. E ela, por acaso, se encontra com Jesus. E ela diz: Senhor, tem misericórdia de mim, porque minha filha está terrivelmente endemoniada. E Jesus, irmão, nem liga, está andando. E ela sai correndo atrás de Jesus. Jesus, você pode... E faz aquele chororô maior do mundo. E Jesus olha para ela assim, depois, aspas, perder a paciência, e diz: mulher, não é bom tomar o pão dos filhos e entregar aos cachorrinhos. Vocês vão saber essa história. E a mulher, irmãos, que tinha a alma leve, ela disse: sim, Senhor, é verdade, o Senhor tem razão. Mas o senhor sabia que os cachorrinhos, eles comem das migalhas que caem da mesa dos filhos? Ela não estava com a alma amargurada. Jesus disse: mulher, grande é a tua fé. Você encontrou o que você estava procurando, pode voltar, porque sua filha já está liberta. Plante o seu jardim, decore a sua alma e seja um verdadeiro adorador. Com isso, irmãos, a vida será mais leve, a comunhão com os outros mais profundas, e a adoração ao Senhor fluirá naturalmente, sem intercorrências, com uma interação perfeita, espírito, alma e corpo, do relacionamento interpessoal, intrapessoal e do relacionamento com aquele que vive, que em breve voltará. E vamos construir tanques com água para irrigar esse nosso jardim, para nunca perdermos, irmãos, o aroma de Cristo que está em nós, nunca termos a nossa alma amassada e destruída. E se for preciso você ser amassado na vida, dê glória a Deus. Eu vou fazer uma pergunta: você sabe como é que se tira o perfume das flores? Elas são amassadas. Você sabia? Tira o perfume das flores, a essência delas vem quando ela é amassada. Se você é amassado, vai doer um pouco, eu sei, mas Deus vai tirar ali uma essência, um aroma que vai abençoar outras pessoas, vai abençoar a sua própria vida. Nunca desista desse propósito, nunca permita ser consumido pela decepção e tristeza. E deixa eu dar o último conselho, para a gente cantar um hino. Cadê a irmã Lígia? Deixa eu dar o último conselho. Essa alma perfumada, decorada, além de plantar esse jardim, construa também um cemitério. É uma boa construir um cemitério, viu, irmãos? Agora você constrói um cemitério bem longe, para você enterrar as bobagens, as besteiras, as ingratidões que seus amigos fazem. Nunca permita que o sentimento de decepção venha a entristecer as plantas do seu jardim. Faça um cemitério e chegue lá, enterre tudo e viva no jardim. Porque tem pessoas, irmãos, que não conseguem se alegrar, porque tem uma história de sofrimento.
e não conseguem perdoar os outros, e não conseguem virar a página, e não conseguem seguir em frente, e não conseguem olhar as coisas boas e desfrutar das coisas boas da vida. Quando Deus plantou um jardim, colocou nele o homem, Deus estava fazendo isso porque Ele queria o melhor para nós, que nós pudéssemos sempre sorrir, que nós pudéssemos sempre amar, e que nós pudéssemos sempre adorar. Vamos ficar em pé. Jesus certa vez também foi